De longe, a teoria de Arrhenius é a mais difundida. É aquela que a pessoa, a primeira vez que está estudando ácido e base, vai entrar em contato e ela tem um pouco mais de semelhança com aquele conceito de ácido e base que nós temos do nosso cotidiano. Mas não podemos ficar restrito apenas a soluções aquosas. E o que a teoria de Bronsted-Lowry vai fazer é justamente essa expansão do conceito. Então, ácidos e bases, segundo essa segunda teoria, tá certo? Não precisam de água, de soluções aquosas para sua conceituação. Podemos ter qualquer solvente que tenha o hidrogênio na sua composição. Tá? Então, por exemplo, amônia líquida, ácido acético glacial, ácido sulfúrico anidro. Tá? Então, todos esses componentes são exemplos de solventes, obviamente que não estão usados na química, mas pelo menos a teoria se tornou mais ampla. Então, são dois caras, tá? Estudaram separadamente e o conjunto das ideias eu vou resumir aqui agora. Um ácido seria aquela substância que doa um H+, bem parecido, né? Mas Arrhenius falava de solução aquosa. Em solução aquosa, doa o H+. O ácido doa o H+, independente da solução ser aquosa ou não. Se aplica a outros solventes também, tá? E uma base é aquele composto que recebe o H+. Pela primeira vez aparece aqui o termo receber, que antes era só doa isso, doa aquilo. Então, as bases de Bronsted-Lowry não precisam ter a hidroxila, que a gente colocou lá como grupo funcional das bases, quando começamos a estudar essa parte. Tá? Não precisa ter hidroxila, basta ser uma espécie química capaz de receber o H+. Então, você já conseguiu notar que essa teoria de Bronsted-Lowry ela é mais abrangente do que a teoria de Arrhenius. Todo ácido de Arrhenius também é um ácido de Bronsted-Lowry. Toda a base de Arrhenius também é uma base de Bronsted-Lowry, mas o inverso não é verdadeiro. Tá? Algumas substâncias que entram na classificação de ácido-base, segundo essa segunda teoria, não vão entrar na definição da primeira teoria. E aí a gente vai olhar alguns exemplos. Quando eu falei de ácido, certamente eu mostrei para vocês a reação de ionização do ácido clorídrico. Eu jogava ele na água, só que se você voltar no seu caderno ou voltar lá nos outros vídeos, você vai reparar que eu tinha colocado a água como um mero solvente, como se ela não participasse de fato da reação. Aqui ela já está como um dos reagentes, ela está participando ativamente da reação nessa transferência de prótons. No vídeo anterior eu expliquei por que o H+ é um sinônimo de próton, beleza? Então essa reação é muito parecida com aquela primeira. HCl ioniza em H+ e Cl-, lembra disso? Que o H+ é a mesma coisa que o H3 ou mais, mas aqui nós temos algo mais abrangente, porque a água entrou na conversa, a água passou a ser um reagente deste processo, tá? Então, se eu disse para vocês que a teoria de Bronsted-Lowry é a teoria protônica, quer dizer que nas reações em que a gente vai aplicar esse conceito de ácido-base, segundo Bronsted-Lowry, certamente nós temos espécies doando e recebendo H+. Basicamente é isso que vai acontecer. Se você compara, sempre comparando reagente e produto, fica bem fácil para você trabalhar e identificar as espécies. Comparando o HCl com a substância lá do outro lado, que é parecido com ele, o Cl-, o que você identifica? O HCl, para se transformar no Cl-, perdeu um próton, perdeu um H+, tá? Doou um H+. Por isso que, segundo Bronsted-Lowry, o HCl é um ácido. A água aqui, gente, quando você compara com a espécie semelhante a ela do outro lado da seta, você vê que ela incorporou um H+ na sua fórmula. Recebeu um H+. Portanto, nessa reação, a água está atuando como base de Bronsted-Lowry. Tá? Não estou falando que a água é uma base, estou falando que nessa reação ela está atuando como tal. E aí, quando você olha lá para a direita, né? A gente já identificou quais são esses semelhantes. Se à esquerda ele é um ácido, à direita ele é uma base. E a gente vai ter pares das substâncias que eu vou chamar de pares conjugados.
Então, o par conjugado do HCl é o Cl-. Como que eu sei que ele é um par conjugado? Eles diferem na sua fórmula apenas por um H+. Um tem o H+, o outro não tem o H+. HCl, perdendo o H+, se transforma no Cl-. Água e H3O+, também são um par conjugado. Por quê? Diferem apenas em relação ao H+, na sua composição. Muito tranquilo, né? Não tem segredo. Uma informação importante. Quanto maior for a força do ácido, menor vai ser a força da base conjugada e vice-versa. Quanto maior a força da base, menor a força do ácido conjugado, tá? Então, gente, traduzindo isso daqui para uma linguagem mais simples, o HCl nós já sabemos que é um ácido forte, ou seja, ele doa com muita veemência o H+, ele tem muita tendência a doar o H+, certo? Então quer dizer que essa reação vai se deslocar mais para a direita. Perceba que tem a setinha dupla aqui indicando um processo reversível. Então, se ele doa com muita facilidade, quer dizer que a tendência é que fique deslocado para lá, no sentido dos produtos. Quer dizer então que essa base não deve ter muita facilidade em receber de volta o próton. Afinal, quem tem facilidade de se livrar do próton é o HCl, logo o seu semelhante não quer receber de novo o próton. Ele quer ficar nessa forma ionizada. Tá? Isso aqui seria uma forma de ilustrar o que foi falado ali. Outra reação importante, continua aqui. Reação da amônia com a água, que também já foi vista. O que está acontecendo? Quando você compara a amônia com o seu par conjugado. Aqui eu não fiz lá aquelas chaves, mas você pode fazer. Então você está comparando NH3 com NH4+. Qual que é a diferença entre eles? Um próton, um H+. Tá? Então a base, aqui no caso a amônia, ela está recebendo o H+. Recebendo o H+. Por isso que ela é a base, segundo o Bronsted-Lowry. Tá? E aí, óbvio que o seu par conjugado tem que ser um ácido. Gente, você descobriu uma definição. Normalmente eu vou colocar reações para vocês que tem 4. 2 reagentes, 2 produtos. 4 participantes. Tá? Descobriu você sabe tudo já. Se ela é base, quem reage com ela tem que ser ácido. Tá, matei o lado esquerdo. Se ela é base, o seu par conjugado também tem que ser ácido. E se esse é ácido, o outro tem que ser base. Vou dar 4. Você tem que descobrir E aí você sabe que são 2 ácidos e 2 bases. Vocês vão fazer bastante exercício disso. Perceba que a água nessa reação é um ácido de Bronsted-Lowry e a água na reação anterior foi uma base de Bronsted-Lowry. Isso aqui tem um nome. A água é uma espécie anfiprótica. Anfiprótica quer dizer que ela pode atuar tanto como ácido como base de Bronsted-Lowry. Tudo vai depender da espécie com a qual ela reage. Se for uma espécie que quer muito receber o H+, a água tranquilamente doa. Então, nesse caso, ela atua como ácido. E o contrário vai gerar uma situação em que a água se comporta como base. Essa reação é muito importante, porque a amônia tem propriedades básicas conhecidas. Tá? Mas se eu fosse aplicar a teoria de Arrhenius, ela não tem como doar OH-, porque ela não tem nem oxigênio na sua composição. Logo, não pode ter a hidroxila. Então, a amônia é uma base, mas só é base segundo Bronsted-Lowry. Beleza? Olha a importância disso. E a última reação, as duas últimas não menos importantes, e aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando eu coloco, por exemplo, fluoreto de hidrogênio, que nós chamamos de ácido fluorídrico, portanto já estamos usando o nome ácido. Mas eu coloco ele num solvente diferente de água. Eu coloco no solvente perclorato de hidrogênio, ou ácido perclórico. Tá? As duas formas de nomear, as duas formas principais de nomear essa substância. O que vai acontecer? Ele vai atuar como uma base aqui. Por quê? Nós temos duas substâncias que, segundo Arrhenius, seriam ácidos. Tá. Então, segundo Arrhenius, se eu jogar cada um deles isoladamente na água, cada um deles vai me fornecer H+. Só que, segundo a força dos ácidos,
O HF é um ácido moderado. Não é um ácido muito forte, ou seja, a tendência a doar o H+ não é tão grande. Já o ácido perclórico é um ácido muito forte, tá? Ou seja, ambos doam H+, só que a intensidade dessa doação no ácido perclórico é muito maior, de longe, muito maior, tá? Ou seja, quando os dois estão em contato, só um vai doar. Quem que vai doar? O mais forte. E o mais forte é o ácido perclórico. Se tem alguém doando, você vai ter alguém recebendo. Quem recebe é a base. Então, esse cara que a gente dá até o nome, começa pelo nome, ácido fluorídrico. Na verdade, esse nome ácido fluorídrico só pode ser aplicado quando ele está na água, certo? Segundo a teoria de Arrhenius, então. O mais correto seria chamá-lo de fluoreto de hidrogênio. Por que fluoreto a gente estuda um pouquinho mais para frente. Mas essa substância, nessa situação específica, está atuando como base. Então aí a gente tem uma coisa meio contraditória, mas enfim, é assim a classificação de ácidos e bases segundo Bronsted-Lowry. Se ele tem uma tendência menor a doar o H+, ele não vai doar. Ele perdeu para o solvente. O solvente é quem vai doar. O solvente, nesse caso, o ácido perclórico. Logo, se ele não doa, ele faz o contrário. Ele recebe, e recebendo, ele é base. Professor, você falou que quem era ácido de Arrhenius não vai ser excluído da teoria de Bronsted-Lowry. De fato, mas existem algumas situações específicas. Se eu colocasse ele com a água, faz essa reação aqui, ó. Pode fazer aí, seu caderno. Troca o HCl pela água, ele vai ser ácido normal. Porque a tendência que ele tem, o HF, a doar o H+ é maior que a água. Tá? Então, ele vai ser encaixado sim como um ácido de Bronsted-Lowry, mas nessa reação em especial, devido à sua força, que não é muito grande, ele é um cara com força chamada de moderada, né? Não tem muita facilidade em doar seu H+, quando colocado perto de um cara que é muito forte, certamente não é ele que doa. E até coloquei uma outra reação em que um ácido forte, ácido nítrico é forte, mas ele é menos forte do que o ácido perclórico. Então a mesma coisa vai acontecer com ele. Mesmo sendo um ácido forte, coloquei as duas, que não é para você falar, mas é porque esse cara é fraco. Não, esse aqui é forte. O ácido nítrico é forte. Só que tem o solvente dele, no caso, que é mais forte do que ele. Então, o que vai acontecer é que aqui ele vai atuar como base. Tá certo? Ô, gente, tem uma reação que direciona toda essa conversa a respeito de Bronsted-Lowry, que é o seguinte, a reação de autoionização da água. A água tem a capacidade de fazer isso aqui, ó. Se ionizar em H+ e OH-. Ela tem essa capacidade. Ficou um pouquinho mais apagado ali, né? Mas dá para enxergar. Então, às vezes a água está doando o H+, às vezes está doando o OH-, mas às vezes ela pode receber o H+ também. Vamos ver aqui, nisso que eu já falei, exemplificando esses casos. Aqui a água recebe o H+. Se ela recebe o H+, né, já foi falado que ela é uma base de Bronsted. Tá? Nessa água, nessa reação, perdão, ela está doando o H+. Como que a água consegue doar o H+? Justamente por causa desse processo, certo? Dessa autoionização da água, que a temperaturas ambientes não são, vamos dizer assim, não é um processo muito favorecido. A água não se ioniza muito espontaneamente, mas em alguma extensão ela faz isso, porque quimicamente ela é capaz de fazer tal processo.